Graça e paz, amada igreja, que Deus nos abençoe. Eu vou ler aqui uma passagem muito importante para nossos dias atuais. A Bíblia é toda atual, né? Mas no capítulo 8 de Atos, o Senhor tem me levado a reler o livro de Atos. E fala da perseguição a Estevão, né? Por meio de Paulo, enfim, que está envolvido nessa perseguição e chega a morrer. E todos conhecem a história de Estevão. E, enfim, a partir do verso 4 do capítulo 8 diz assim: Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. Tudo isso foi resultado da perseguição. Após a morte de Estevão, que foi uma perseguição, decorrido de uma perseguição, do início dessa perseguição, que nós conhecemos que a igreja é perseguida desde o seu início, e continuou sendo perseguida, e isso houve a dispersação, né? Foram dispersos para vários lugares, e quando eles foram dispersos, eles anunciavam o evangelho. E o que eu acho muito, o que eu quero falar mais, dar mais ênfase, é essa parte aqui que diz: quando as multidões ouviram sua mensagem, isso trata-se de Filipe, ouviram sua mensagem, deram total atenção às suas palavras, e muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, muitos paralíticos e aleijados eram curados, por isso houve grande alegria naquela cidade. Aí eu pergunto, o interessante é, primeiro, ouviram a sua mensagem. E decorrente de ouvirem a sua mensagem, não ficou uma mensagem frutífera. Ela deu fruto na hora, porque também viram os sinais que eles faziam. Eles ouviram o que ele pregava e via o que acontecia por meio do poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então ele anunciava Cristo. Ele anunciava Cristo. O que é que a igreja está anunciando? O que é que o povo está ouvindo de vocês, igrejas, de vocês, pastores? Está ouvindo sobre Cristo? Você está anunciando a mensagem do Evangelho, está pregando o Evangelho para que as pessoas se rendam ao Senhor? Será que quando a igreja prega o Evangelho, ele vem seguido de sinais, milagres, de libertação? É isso que o mundo está tendo da igreja, da sua igreja, pastor? É isso que você está pregando no seu púlpito? O que é que está se fazendo no púlpito da sua igreja? Da sua igreja não, da igreja de Jesus Cristo que você pastoreia. Tu me amas, Pedro? Pastoreia meus cordeirinhos. Tu me amas, Pedro? Anuncia o meu evangelho. É isso que a igreja está fazendo? Será que as pessoas estão se alegrando, as cidades estão se alegrando com a sua pregação, igreja? Você, igreja local, o que é que você está fazendo? Só dentro das quatro paredes, trazendo animação para o púlpito, entretenimento? A igreja do Senhor, ela foi chamada para pregar o evangelho. E se for preciso que a igreja brasileira seja perseguida, assim como foi a igreja no início, e sempre foi a igreja de Cristo, aquela que vive o evangelho, porque a palavra de Deus diz que aquele que quer viver piedosamente em Cristo será perseguido. São esses os perseguidos, os que vivem piedosamente em Cristo, aqueles que vivem o evangelho. Será que a igreja está vivendo o evangelho, está pregando o evangelho, está anunciando o evangelho? E o evangelho que a igreja anuncia é um evangelho de poder, porque o evangelho de Cristo é um evangelho de poder. Está aqui. Quando as multidões ouviram sua mensagem, viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras.
Será que suas palavras, pastor, sua palavra, igreja, tem sido digna de total atenção? Será que você está pregando o evangelho? Será que você está anunciando em alta voz o evangelho? Anuncie em alta voz o evangelho e não outras coisas. Então é necessário que a igreja pregue, é necessário que a igreja viva esse evangelho. É necessário que aconteçam milagres, sim, que não é só para o tempo passado, não, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Alguns dizem, foi para ficar escrito, para que as pessoas crescem. Não, não foi. Eu não acredito nisso. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de poder. Nós, a igreja de Jesus, precisamos viver essa palavra. Precisamos dar fruto, o fruto do Espírito. Será que estamos vivendo realmente? Ou é só aquela coisa de boca, só de língua, de palavras, e uma palavra que não é o evangelho verdadeiro, puro de Jesus Cristo, o evangelho de poder? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia dos pastores que não usam, só usa a sua voz e altera a sua voz para outras coisas, mas para gritar aos quatro cantos o evangelho de Cristo, não. Anunciai o evangelho de Cristo. Mas arrependei-vos e vivamos, arrependamos-nos. Eu, primeiramente, me coloco. Que haja arrependimento no nosso coração. Que haja vida no altar do Senhor. Que o púlpito das igrejas seja para pregar o evangelho em alta voz. Que as ovelhas sejam alimentadas com a palavra pura e verdadeira do evangelho. Essa palavra aqui que transforma, que traz vida. Não meia dúzia de palavras para animar de forma alguma. A igreja, o povo se alegrou, a cidade, diz aqui no final, houve grande alegria naquela cidade, porque eles ouviram a mensagem de poder do evangelho e eles viram o sinal. Os sinais acompanhavam aqueles que verdadeiramente viviam o evangelho. Quando eles falavam, o sinal acontecia, porque a palavra do Senhor tem poder. E esses homens eram homens cheios do Espírito Santo. Era a igreja primitiva, era uma igreja cheia do poder de Deus, do Espírito Santo, porque elas viviam em jejum e oração, em comunhão constante uns com os outros e com Deus, é claro. Que a nossa igreja, que a igreja de Cristo, que a igreja brasileira, que nós despertemos, irmãos, para vivermos um evangelho puro, verdadeiro, santo, digno do Cristo que nós anunciamos, que dizemos que servimos. Eu sou cristão, eu sou evangélico. Seja um cristão autêntico, verdadeiro. Eu sei, eu não estou falando que nós somos perfeitos. Porém, Paulo disse, eu não alcancei a perfeição não, mas eu corro para o alvo. Eu estou dizendo que nós devemos, como Paulo, correr sempre para o alvo da perfeição. E anunciarmos a Cristo. Essa é a obrigação da igreja. Anunciar o evangelho. Sim, as quatro paredes, elas são importantes, é claro. É o celeiro onde as ovelhas que a gente ganha lá fora vão vir para a igreja para receber o alimento puro da palavra de Deus. Será que você, pastor, está dando o alimento puro da palavra de Deus? As ovelhas? Tu me amas, Pedro? Apacenta os meus cordeirinhos. Que nós amemos o Senhor verdadeiramente, não só de língua, não só de palavra, mas em espírito e em verdade possamos adorá-lo em onde quer que nós estejamos. E que as igrejas realmente sejam a igreja de Cristo. Não estou aqui agravando a todas, mas eu estou sim levando a mensagem para começar a mim. Começar de mim. Viu? Então que a igreja do Senhor desperte. Ou talvez precise ser perseguida, quem sabe, né? Que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Pai amado e querido, nós te louvamos, Senhor, porque nós sabemos que Tu és um Deus santo e de misericórdia.
Mas o teu evangelho foi pregado assim, Senhor, por ti. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Que haja arrependimento verdadeiro no nosso coração. Que haja cura, que haja como está escrito, que o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar e se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus a sua oração, sararei a sua terra e coisas maravilhosas acontecerão para a honra e glória do nome do Senhor. Que haja arrependimento no nosso coração, Pai. Que haja santificação, que a nossa busca seja a sua face, Senhor, e não as coisas, porque tem se invertido, tem buscado as coisas e querem que o reino e a justiça seja acrescentada, mas o Senhor disse, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, o meu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Queremos, Senhor, o teu reino e a tua justiça. Queremos ver a tua face. Não estamos buscando honras, Senhor, nem glórias de homens, que elogios de homens. Estamos buscando a tua face, Senhor. Em nome de Jesus, desperta a tua igreja. Enche-nos de abundante amor o nosso coração. E para a honra e glória do teu nome seja. Amém, Senhor. Amém. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos. Em nome de Jesus.